Vamos começar a nossa live? Que maravilha! Mais um dia de informação. Ai, Kelly, que bom! Que bom que você gostou da live de ontem. Que bom! Eu também tô bem feliz com os resultados. Tô bem feliz, confesso pra você e pra vocês, comigo. Porque esses conhecimentos, ele anda comigo faz tanto tempo. E por vezes eu já transitei neles. E aí, sabe, quando você fala, nossa, por que eu não passei isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não movi isso antes? Mas tá tudo bem, tá tudo certo. É porque depois que você expande a consciência, eu vou deixar pra falar isso no domingo. Mas é mais ou menos assim, depois que você expande a consciência, tudo que você fez, óbvio que você se torna muito grato por tudo que você aprendeu, tudo que você fez, tudo que você praticou e tal. Mas você entra num outro patamar, num outro estado mesmo. E aí é quase que você não precisa mais dessas ferramentas, é mais ou menos isso. Mas a gente vai falar disso no domingo. Não sabe identificar, foi maravilhoso, porque não havia chegado a hora. Ah, gente, é isso. Adoro o apoio de vocês, é isso mesmo. Tudo na hora certa. Bem isso. Vamos começar? Hoje, então, como que tá a imagem? Pra mim, me parece escura. Não sei pra vocês, como que tá? A câmera, ela equaliza, assim. Como que tá? Tá bem? Vocês me deem um joinha. Hoje nós vamos falar de mais um item, mais uma técnica que eu percorri, que eu fiz no meu processo que antecedeu as águas de Micael. Essa técnica em específico, eu conheci ela depois que eu estava no processo das águas, e que bom que eu conheci ela depois, porque só assim eu tava com outra percepção das coisas e pude compreender profundamente como ela é usada, em que nível que a gente está falando disso. Então hoje eu trago para vocês como a gente acessar planos magnéticos de consciência, né? Níveis de consciência. O que são planos magnéticos? Né? Tudo na Terra tem um magnetismo, a Terra tem um magnetismo. E aí ela é dividida, essa camada magnética, ela é dividida em planos. Então, conforme a gente acessa um plano, a gente é magnetizado, é atraído por esse plano. Ou você é atraído ou o plano te atrai, né? Mais ou menos como um ímã. O magnetismo é exatamente o ímã, né? Quando você coloca duas partes, ele se aproxima. Existem inúmeros planos magnéticos, tá? Eu vou passar alguns e vou passar um dos principais, que tem a ver com as águas e que tem a ver comigo, que é o que eu mais tenho conhecimento, é o que eu mais acesso, é onde eu mais visito, é onde eu mais colho informações. E vocês vão ver que é mágico, dá pra colher informações, dá pra construir texto, dá pra acessar muita coisa aí quando a gente toma consciência dele. E bem pertinente esse plano que eu vou trazer, ele é bem pertinente para o momento de agora, bem em que a gente precisa estar unido, em que a gente precisa estar em planos magnéticos elevados e não nos planos mais densos, que aí é o que vocês já sabem, né? Medo, uma angústia, uma ansiedade, isso é tudo plano magnético. Por que é que eu sinto ansiedade? Porque eu entro no plano magnético da ansiedade. Por que é que eu sinto medo? Porque eu entro nesse plano magnético. Eu sou atraída
porque eu me abro essa frequência, abro esse magnetismo. E também me coloco lá. Tem as duas vertentes. Ou a gente se atrai, porque a gente tá totalmente inconsciente aí entra em qualquer assunto que leve para isso, né? Então, só o fato de eu falar coronavírus já é uma porta para eu entrar nesse plano magnético do medo, tá? E só realmente de pensar. Então a gente transita nesses planos magnéticos quando a gente está inconsciente. Quando a gente está consciente, quando eu falo coronavírus, para mim eu tô falando transformação. Acorda, humanidade. É isso. Tá vendo como é um outro plano magnético? Eu consigo acessar a mesma informação, coronavírus, e ir para outro plano magnético. Percebem? Do que coronavírus, medo, destruição, morte em massa. A gente entra onde a gente quer. E o próprio nome, a própria frequência do vírus, que seja, o próprio magnetismo desse vírus, porque é que ele acomete umas pessoas e não acomete outras? Vocês percebem? Porque determinadas pessoas têm ressonância com ele. Então, se ele informa medo, vou te matar, talvez aquela pessoa ela entre em conformidade com aquilo e aquilo acontece, tá? Não é uma verdade absoluta, é uma conclusão minha, tá bom? E porque outras pessoas que estão ali na linha de frente, médicos, enfermeiros e tal, nem sequer pegam o vírus. Então também tem esse magnetismo, é protegido pelo seu magnetismo. Por estar um pouco mais consciente, enfim. Às vezes por ser assim mais positivo, por estar entendendo que esse vírus veio para mudar a humanidade. É por frequência e vibração, tá? Enfim, como eu disse, tem vários planos magnéticos. Eu aprendi essa técnica também com uma pessoa muito especial. Eu já falei dela, chama José Martins. É um cara supra-sumo aí de consciência, de expansão da consciência. Ele acessa informações assim realmente inovadoras. E eu honro e agradeço muito a ele por ter captado essa informação e modelado ela para o meu entendimento, e agora está podendo passar para vocês, usar ela como eu uso, modelar e passar para vocês. Quando eu falo modelar, é uma palavra que está muito em alta aí para quem segue vários players, vamos dizer, do mercado aí, do mundo digital. Modelar não copio, tá? A técnica ou a forma, eu compreendo ela como ela é passada, como eu aprendo ela, como ela é ensinada, modelo ela dentro de mim, vejo o que faz sentido, o que é que eu consigo entender, e aí eu passo isso para frente, ou eu uso isso para frente, se eu, no caso eu não for ensinar, eu uso ela da forma com que eu entendo, tá? Isso é modelar. Tem muita gente que não sabe modelar, tem gente que é expert em copiar. Então, a pessoa aprende uma coisa e ela vai lá e chapa, ela copia. E, enfim, né? Cada um sabe o seu, cada um tem o seu nível de consciência, cada um consegue dar seus pulos, vamos dizer. Eu tenho esse princípio de modelar as coisas, para mim é mais fácil do que copiar. Vamos lá. Então a gente tem diversos níveis de consciência, diversos planos magnéticos, tá? Vou falar em planos magnéticos e vou falar também que é a mesma coisa, acessos a níveis superiores de consciência. Deixa eu ver aqui as minhas anotações.
O primeiro plano magnético, o primeiro nível de consciência, nós vamos sempre falar, né, de uma escala altíssima e decrescendo. É Deus. Deus é um plano magnético, é um nível de consciência. Deus é autocriado. Ninguém criou Deus. Ele se autocriou, tá? Ele, quando eu disser ele, tá? É nível de consciência, não é ele, o barbudo lá da igreja. Aquilo é um arquétipo. É porque na minha cidade, no fundo da igreja Cinematriz, é lindíssima. E foi pintada por um pintor super famoso, né? Enfim. E lá tá Deus, e ele tem uma barba branca, lindíssimo. Com todo respeito, mas ele não é um eu, né? É um nível de consciência. Então, é um plano magnético. É um lugar também quero que vocês coloquem entre aspas, tá? Em que só da gente falar Deus, a gente acessa esse plano magnético, tá? A palavra, ela tem tanta força, ela tem tanto significado, ela tem tanto signo sinal, que só de você falar Deus, você entra diretamente nesse plano magnético. Independe da sua religião, independe da sua crença, independe se você é ateu, independe. Se um ateu cartesiano, se ele falar Deus, ele vai entrar nesse plano magnético, tá? Independe da sua fé. Então, de cima para baixo, primeiro plano magnético é Deus. Deus como esse nível de consciência autocriada. E aí, de acordo com o Zé Martins e de acordo com a minha remodelação, eu mantive esses nomes, tá? Acho importante manter, porque a gente entrou numa vibe muito que, né, não se fala de Deus, fala do Criador, fala que trata então como universo. Nada tem o poder da palavra Deus. Se você fala Criador, é um pouco abaixo. Se você fala universo, é um pouco abaixo, porque quem criou o universo, quem criou o Criador para criar as coisas foi Deus, tá? Eu peço que vocês compreendam, não é algo mental, é algo que deixa a informação vir, né? Deixa a informação chegar. Ontem eu escutei uma coisa muito interessante, que venham com o copo vazio, sem filtro, para essa aula, para essas compreensões, né? Não filtrem, não coloquem nada aí. Fica com o copo vazio. Depois vocês filtrem, depois vocês julguem, depois vocês coloquem vossas águas aí dentro. Por enquanto, deixem o copo vazio. Achei muito interessante isso, porque a gente tem essa tendência de, ao aprender alguma coisa ou escutar alguma coisa, já conceitua, aí já sobe um pouquinho, já preenche um pouquinho o copo, mas vem com o copo vazio. Vamos tentar compreender a profundidade da coisa, tá? Então, o primeiro plano magnético seria Deus. É Deus. O segundo é o objetivo de Deus. Deus tem um objetivo maior para cada ser, para cada DNA, para cada semideuses, vou usar semideuses que somos nós, tem um objetivo, tá? Então, o segundo plano magnético seria esse objetivo de Deus para cada ser, do vírus à Mariana, tá bom? Depois nós vamos entrar no espírito de Deus. E quando eu falo espírito, eu tava até olhando aqui que eu quero falar um pouco do espírito. Deixa eu encontrar aqui. Essas informações, elas ficam todas numa pasta. Aí, ó, deixa eu mostrar pra vocês. É uma pasta, fiz uma pasta mesmo.
Lembra que eu disse que esses planos magnéticos, eles condizem com o painel de imagens. Então aqui a nossa empresa, a holding, né? Futuramente uma holding que é a MK Evolution, então eu já tenho meu painel de imagens. E aí eu uso os planos magnéticos para me comunicar melhor, vamos dizer assim. Então quando eu falo espírito de Deus, terceiro plano magnético, espírito de Deus, eu falo que o espírito tem todas as respostas. É a força de ação ou motivação, tá? No humano. Então é um espírito rebelde, um espírito idealista, um espírito conservador, um espírito refinado, um espírito empreendedor, o espírito científico, o espírito evolutivo. O comportamento e o trabalho de uma pessoa deve realizar o seu espírito. O espírito é o objetivo e desvenda as leis naturais do universo. O espírito eleva a frequência da mente até Deus. Então, olha o que nos conecta a nossa mente mesmo, a Deus. É o nosso espírito, que eu tenho trazido muito como consciência, para que a gente não entre muito em lacunas aí quando a gente usa a palavra espírito, tá? Então, eu tô falando disso aí. E o espírito eleva a frequência da mente até Deus, e a libertação do apego e sofrimento revela o conhecimento e tem as respostas. Olha que interessante. Então, terceiro plano magnético é o espírito. Primeiro plano magnético, Deus. Pelo simples fato de eu falar Deus, eu já acesso esse nível de consciência, eu já acesso esse plano magnético, eu já capto uma informação. Depois a gente vai fazer um negocinho que eu fiz aqui com as águas e vou falar como eu fiz para vocês. Depois o objetivo de Deus. Então o objetivo, dependendo da pergunta que você fizer, é o que Deus quer de você, tá? O espírito é o que eu acabei de dizer. Então, o espírito é o ponto que liga a mente a Deus, né? E eu tenho tratado, então, o espírito como consciência. E logo abaixo vem a consciência de Deus, né? Então, como esse nível de consciência a Deus, ele produz consciências. Nós, por exemplo, somos consciências, nós somos parte de Deus, então nossa consciência faz parte desse nível maior de consciência, desse nível autocriado que é Deus, tá? Depois vem percepção de Deus, e é o olhar de Deus diante daquilo que a gente vai fazer, vontade de Deus, e aí vem alguns outros planos magnéticos. Eu vou passar aqui porque eu quero chegar no nosso, né, no meu, que eu quero dizer mais objetivamente. Então tem um plano magnético que se chama comando estelar, tem firmeza, império, caráter, magnetismo, e tem a força de união da humanidade. É esse plano magnético que eu quero dizer mais sobre ele, né? Esse plano magnético, força de união da humanidade, o próprio nome diz, né? Ele promove essa força. É o que nos une. E diversas coisas, diversos segmentos do planeta, da humanidade, tem esse plano magnético. Dá um exemplo. O futebol, ele está nesse plano magnético. Força de união da humanidade. Ele une torcidas, ele une povos, tanto é que tem Copa, né, e milhares de pessoas se reúnem em prol daquele esporte, daquele jogo, né? Ele está nesse plano de magnetismo, ele se contém nesse plano. Tem alguns outros seres humanos, né, não vivos, mas que também fazem parte desse plano de força de união. No caso, eu dei até o exemplo semana passada, eu falei disso. A Lady Di
a consciência dela, a imagem dela, tudo que ela fez, tudo que o legado que ela deixou é desse plano, é dessa força de união da humanidade, tá? Que mais que tem na força de união? Deixa eu me lembrar. A força de união, olha que interessante. Ela tem características próprias, né? Magnetismo próprio, que é a beleza, a elegância e a virtude. Olha que interessante isso. Então, quando você vê algo belo, quando você sente virtude e quando você percebe a elegância da coisa, você já está nesse plano magnético aí, que é a força de união da humanidade. Para vocês entenderem, nós, depois de muito estudo, né, com o José Martins e, enfim, passamos dias com ele, ele conosco, enfim, para a gente entender a magnitude das águas de Micael. A gente sabia, mas a gente não entendia e às vezes a gente também não conseguia comunicar ela do jeito que ela é, no plano magnético certo dela. Ela é da força de união da humanidade. Então, por isso que a gente prioriza e prima pela beleza, por ela, né, pela caixinha ser elegante, por ela passar virtude. Ao vocês receberem a caixa, né, tem toda essa informação aí num campo invisível. Então eu recebo muitos relatos, né, das pessoas falarem: nossa, não achava que era assim, tão lindo, tão elegante. Usam até esses termos. Não achava que tenha tanto caráter e tanta virtude nela, né, na embalagem, no contexto dela, né? Como eu disse, tem gente que sente cheiro, na hora que abre, sente o cheiro. Então, a gente trabalha com esses sentidos, a gente trabalha com esse plano magnético que é a força de união. E ela vem para isso, ela vem para nos unir, ela vem para nos integrar na consciência que somos. E ela, no determinado decorrer do processo, ela abre sim a possibilidade de a gente acessar o nível de consciência da qual a gente faz parte. E mais do que isso, ela nos leva a esses níveis altíssimos de consciência. É possível a gente chegar a Deus de forma expandida, de forma consciente, não alterados na consciência, tem diferença, e sim expandidos. Tá? Alterados na consciência é quando a gente faz uso de alguma coisa e altera a consciência, você perde a consciência. E aí você vislumbra, você vê coisas e você até vê Deus, mas você não está no seu estado de consciência, você não está com o seu eu, né? As águas não, ela te expande a consciência, ela te deixa ainda mais consciente e ela te leva para esses níveis, para esses lugares. Tá? E ela tem essa força de união. Primeiro ela une você com a consciência que você é, e depois ela se une a algo maior, a um objetivo maior, a um plano maior, que é a gente expandir a humanidade, a gente construir um mundo melhor, um mundo consciente, né? Não só melhor, construir um mundo consciente de pessoas conscientes, falando a partir da consciência que são. Esse é o objetivo de Deus para com as águas, para com você que bebe as águas, né? Então, ela para vocês terem uma base, terem uma noção de como ela é importante, de como ela é imprescindível para alguns seres, né? Ela é imprescindível, por isso que tem gente que se atrai por esse plano magnético, nem nos conhece, nem entende muito bem, fica sabendo, entra lá, compra, bebe, nunca me esquece, nunca me escreve, não tem nenhuma relação comigo, mas
faz parte desse contexto, faz parte dessa força de união, faz parte desse grupo de pessoas que constroem esse mundo consciente, porque a gente começa de um, né? De um em um e isso se exponencializa. É a partir disso que existe essa força de união. Como é que a gente usa esses planos magnéticos, tá? Inconscientemente a gente já até usa. Sabe quando a gente pergunta para Deus as coisas? E aí você tá tão centrada e tão conectado que você obtém a resposta? Você tá lá, você vai para lá. Aquela tua condição, aquela tua questão, ela te liga diretamente à fonte e você obtém uma resposta sem dúvida, sem titubear. E óbvio que é o grande diferencial de alguns para outros é que quando você obtém a resposta, você sai fazendo, você põe na ação, você não questiona e você não pergunta como é que eu vou fazer. Dando um exemplo por mim, quando a gente recebeu lá a informação, Águas de Micael, um script inteiro, é assim, assado, 12 garrafinhas, o desenho, as cores, o porquê, a missão, porque em água, porque água é alcalina, como colocava a frequência, quais eram as frequências, essas frequências eram níveis de consciência, que é verdade, caminho, vida. Por que 8 meses? Porque de 21 dias. Enfim, o script todo. Eu estava numa fase, vou falar por mim, tá? Óbvio que isso se estende pro Thales. Eu estava numa fase em que eu estava assim pedindo, eu estava assim perguntando: o que é que eu vim fazer? Por que é que eu tô há 1 ano aqui, de frente pro mar, sem fazer nada, me disponibilizando, passando por N processos espirituais maravilhosos, não eram catársicos, eram maravilhosos. Por que é que eu tô vivendo isso sem saber, né? E diariamente eu fazia essa pergunta, não era um questionamento, eu fazia uma pergunta para esses níveis de consciência que eu já estava acessando, que eu já estava sendo trabalhada. Sem muita compreensão, mas com muito sentir, com muita confiança, né? Sem muito entendimento mental, mas com muita compreensão, vamos dizer assim. Quando a gente baixou aí esse script, a gente não teve dúvida. Eu sabia que era grande, eu sabia que eu tinha que fazer, eu sabia que era a resposta de Deus para com aquilo. E sem titubear, a gente começou a fazer. A gente se permitiu fazer. E é onde a gente está até hoje, pós 5 anos de Águas de Micael. Então, para vocês verem como é possível a gente acessar. A gente acessa já esses planos. Mas quando a gente toma consciência desse acesso, quando a gente entende que é possível acessá-los, a coisa fica mais rápida, a coisa fica mais fluida, a coisa fica mais fácil, vamos dizer. Não é simples, mas ela também não é difícil, porque a gente já faz, a gente tem isso naturalmente, a gente só traz agora para a consciência de que é possível. E mais interessante disso, que é possível e livre de conceitos, livre de lugares que a gente possa entrar, sabe? Livres mesmo dos formatos religiosos, e sim com a pegada do religare, né? Que é o verdadeiro significado de religião, essa religação, essa conexão com o que a gente é e com esse algo maior que também somos, que é Deus. Então, a semana passada eu fiz quem estava aqui comigo, eu conduzi algo que foi bem natural, praticamente intuitivo, não estava no meu script mental fazer aquilo, mas eu levei algumas pessoas para o plano magnético de força de união da humanidade, para visitar esse lugar, para sentir
para ver as cores que tem lá, para ver as informações que tem lá. E aí algumas pessoas fizeram, depois a gente checou, recebeu alguns directs e tinham coisas que tinham muito a ver, não eram viagens, não eram coisas da cabeça das pessoas, eram sim o acesso direto a esse nível de consciência, a esse plano magnético, força de união, onde está todo o contexto Águas de Micael e onde eu estou também e onde outras coisas estão, que é o futebol, Lady Di, e eu vou me recordar algo mais, depois eu posso até escrever sobre isso. Como então, essa é a chave, como então nós vamos acessar esses planos para a gente usar ele no dia a dia, né? Como fazer uma pergunta e obter uma resposta dentro desses planos. Eu vou dar um exemplo aqui. Tenho várias coisas, a gente fez isso por muito tempo, que é, você faz uma pergunta e coloca ela dentro do plano magnético. É muito interessante, é muito fácil, até é muito simples. E obtém a resposta. Deixa eu encontrar aqui. Deixa eu separar uma aqui. Só um minuto. Tinha uma questão. Enquanto isso, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Tá. Achei. A gente, num determinado momento, um tempo atrás, a gente escreveu um site inteiro, do começo ao fim, baseado no acesso a esses planos magnéticos. Então a gente fazia as perguntas, as informações que vinham, a gente montava o texto, tá? Depois a gente viu que ficou muito profundo, ficou um trabalho maravilhoso, mas ficou muito profundo. As pessoas, como não têm acesso a essas informações assim, de forma muito latente, deixou a coisa muito complicada, mais do que ela parece ser. Então, por isso que a gente deu esse site para uma jornalista escrever, e ela extraiu aquilo tudo de uma forma muito mais clara e escreveu o nosso site atual. Então, se vocês forem lá e lerem com calma, vocês vão, agora com essas tomadas de consciência e com acesso a esses planos magnéticos, vocês vão ver que tem um porquê. Esses acessos são reais e eles dá para construir um texto, dá para construir uma boa informação em cima disso, tá? A gente fez uma pergunta que foi essa aqui, ó. Por que fazemos Águas de Micael? Olha que doido. Para mim é claro, mas eu queria colocar isso de uma forma mais clara ainda, né? Por que então fazemos Água de Micael? Se eu me conecto ao plano de Deus, a esse nível de consciência, a esse plano magnético, e simplesmente eu falo assim: por que Deus fazemos Águas de Micael? E a resposta foi: você é a pessoa certa. Só pode ser você. A resposta ela vem mais direta, ela não vem mastigada. Então eu perguntei por que fazemos, né? Eu poderia, por que eu faço Águas de Micael? E a resposta que me veio foi: você é a pessoa certa e só pode ser você. No caso aqui tá nós, porque a pergunta foi fazemos, sou eu e o Thales. Então vocês podem perguntar isso: por que eu faço tal coisa? E aí você se conecta nesse plano magnético, nesse nível de consciência, Deus,
e obter a resposta. Eu fiz, olha aqui, tá no caderninho. A caderninho é bem do interior. Orgulho de ser do interior. Caderninho. Tá numa folha de caderno. Eu nem nunca passei a limpo e nem nunca vou passar. Porque isso aqui é um pergaminho, vamos dizer assim. Volto para a pergunta, por que faço Águas de Micael acessando o plano magnético objetivo de Deus? E a resposta é: evoluir é necessário. E a segunda resposta é evolução planetária. Eu não sei se para mim é muito claro, então eu sinto uma facilidade em compreender. Agora, eu não sei para vocês aí como é que está esse nível de compreensão. Mas, né, se tiverem com o copo vazio, tá quase óbvio. Então, porque eu faço Água de Micael, se é a pessoa certa, só pode ser você. O objetivo de Deus para eu fazer Água de Micael é minha evolução, evoluir é necessário, e eu vou contribuir com a evolução planetária. Na hora que eu faço a pergunta para o espírito, tá? O espírito é o ponto da mente que conecta a Deus. E a resposta é: o espírito é autoconhecimento. E aí você vai me falar assim, mas como é que vem a resposta? Vem a resposta. É importante vocês escreverem. Essa aqui tem que escrever. O quadro de imagens lá, vocês podem confabular, monta ele na cabeça. Ideal também seria montar ele na imagem, no Instagram, igual a Ellen fez. É o ideal, né? Porque você tira do mundo das ideias e você materializa. Aqui, se você quer ter uma resposta para tudo que você faz, para o seu momento, tem que escrever, porque vem, e vocês vão perceber que não é algo pensado. Você vai falar, meu Deus, é essa plataforma, é esse nível de consciência falando comigo. É muito mágico, façam, tá? Então o Espírito de Deus, que é o que me conecta à mente, me dá essa resposta. Eu faço Água de Micael. Por que eu faço Água de Micael? Autoconhecimento. O Espírito é autoconhecimento. Então, eu faço Água de Micael para levar o autoconhecimento. O meu autoconhecimento, a priori, a minha evolução, sou eu que mando aqui. Mesmo se eu não colocasse Água de Micael para ninguém, tenho esse script. Esse script. Óbvio que você vê que condiz que com a evolução planetária, o objetivo é autoconhecimento, então seria muito piegas eu não compartilhar isso, né? Bom, quando eu faço a pergunta por que faço Água de Micael para consciência de Deus, da qual eu também faço parte, porque eu também sou uma consciência e eu sou parte de Deus, a resposta é autorrealização. Eu nunca usaria e nunca escreveria essa palavra, nunca pensaria em realização. Então, para vocês verem como é um script baixado, como é um acesso. Então, autorrealização. Gente, quando eu falo, quando eu olho as águas, quando cai ali um pedido, vamos dizer, o Thales tem um aplicativo que a gente vê, eu fico assim, eu me emociono, porque eu me autorrealizo. E não tem nada a ver com eco isso, tem a ver com o que Deus quer de mim. Por que é que eu faço isso aqui? É uma autorrealização. E quando eu me autorrealizo, eu crio um campo de frequência para você que está aí, que está fazendo Água de Micael, que está fazendo o processo, também se autorrealize. E aí eu realizada aqui, você realizada aí, a gente constrói um mundo consciente. Compreendem isso? Vocês conseguem? Me deem um like, por favor. Vocês compreendem isso? Que, cara, vocês nunca vão ouvir da minha boca a palavra ego, porque pra mim ego é algo essencial e acoplado a tudo isso. Não tem nada de egóico. Eu construo daqui, você constrói daí, e a gente constrói esse mundo que a gente quer. Eu me realizo daqui, você se realiza daí, você
brilha, daí eu brilho daqui, e aí a luz sai, né? Sai desse fundo do túnel. Quando eu pergunto depois para a percepção que Deus tem, né, desse porquê eu faço água de Micael, olha o que a resposta que vem. Liberdade é estar consciente. Olha a percepção desse plano magnético que leva o nome de Deus, né? Que Deus é autocriado. Tem quando eu pergunto por que eu faço água de Micael. A resposta é liberdade é estar consciente. E é, gente. E é. E é. E é. Ponto. Nem vou dar maiores explicações. É. Quando você se torna consciente e quando eu falo se tornar consciente, é também ter consciência das coisas, tá? Mas é olhar de um lugar de consciência. Porque eu falo ter consciência das coisas, assim, a gente fala, eu tô consciente, eu sempre dou esse exemplo, me parece esdrúxulo, ele é super importante, ele é necessário, mas é que eu quero disparear do que é estar consciente. Eu tenho muita consciência, eu separo o lixo. E aí eu falo, ok, né? Mas estar consciente é ser a consciência, é separar o lixo sim, porque é uma obrigação do humano. Mas é olhar a coisa de outro lugar. É operar aí a maquininha de outro lugar. É não ser a Mariana. É não ser a mãe, não ser a esposa. É ser a consciência que eu sou, fruto desse nível de consciência maior, que é Deus. E óbvio que tem outros níveis de consciência abaixo a Deus. E que a gente acessa e que a gente tem missões ali dentro, tá? Só para vocês entenderem, tem Deus, autocriado. Aí tem o Filho de Deus, que leva o nome de Micael, né? E tem o Espírito. Aí uma hora a gente fala disso, que aí é mais profundo, mais complexo, tá? Bom, voltando aqui. E aí eu vou para a vontade de Deus, é um outro plano magnético. E pergunto, por que fazemos água de Micael? E a resposta é, sua vontade é a minha vontade. Porque faço água de Micael, a minha vontade é a vontade dele. E a gente se funde, e aí sua vontade é a minha vontade, tá? Não dá nem pra explicar, né? Não dá, eu já me emociono aqui. Eu tinha lido isso aqui antes, eu sabia que eu ia me emocionar e ok, porque é uma emoção, não é corpórea, né? É algo de conexão mesmo. Na hora que a gente vai pro um outro plano magnético, deixa eu ver onde tá o F e o H, que é a força de união. Vou falar mais dois, que é leis do universo, tá? Quando eu pergunto por que faço água de Micael, porque fazemos, eu e Thales, construir um novo mundo. É a resposta. Quando eu pergunto para um outro plano magnético que chama campo do amor, a resposta é o amor leva a Deus. Por que eu faço água de Micael? Porque o amor, todo o amor que eu coloco, todo o amor que tem naquele contexto, toda aquela informação, todo aquele olhar, toda essa preparação antes e durante e de agora, esse amor me levou e vai levar e leva vocês a Deus, tá? Independente se vocês soubessem ou não desses planos magnéticos. Depois a gente vem para outros planos, eu vou passar rapidinho para chegar numa força de união. Tem o plano de comando estelar, que fazer é evoluir. Toda vez que eu faço, lembra que eu falei lá no começo, eu posso acessar, a gente acessa isso da nossa natureza, mas se eu não ponho na ação, eu poderia não ter posto na ação. Depois eu vou indo para um plano magnético que chama firmeza, e quando eu pergunto por que eu faço água de Micael, é ser firme, é ser autônomo.
Por isso que a gente preza muito essa autonomia. Não tem ninguém dizendo o que fazer, como fazer. Vai lá, se conecta, bebe o negocinho, toma as águas e entra onde vocês conseguem entrar, né? Que pode ser imediato, pode levar um tempo, pode ter que vocês desenvolverem outras coisas para poder entender os acessos, porque eu sei que vocês acessam, mas às vezes vocês não validam, porque vocês não entendem, né? Então aí às vezes tem que entrar em outras coisas, transitar em outros universos, outros mundos, para depois vocês falarem, meu Deus, eu acessei isso lá com as águas de Micael. Ou eu tô fazendo isso agora porque eu comecei com as águas de Micael, né? Então ela preza muito essa autonomia. Não tem ninguém dizendo e não vai ter ninguém dizendo o que vocês têm que fazer. Aí é vocês com vocês mesmos. Depois tem um outro plano que é o Império Cósmico. As transformações são necessárias para criar um novo mundo, construção da nova raça. Quando a gente canalizou as águas, quando a gente trouxe ela, a gente falava muito disso, muito. As águas é para construir uma nova raça. Só que isso chocava. Chocou nossos familiares, chocou as pessoas, e aí veio muito feedback negativo disso, sabe? Muita crítica e tal, e depois eu não tenho muita paciência para isso, eu não rebato, eu não perco tempo com isso, porque não condiz comigo. Então eu falei, eu não vou falar mais disso, eu sabendo, os meus próximos sabendo, e algumas pessoas que nos conhecem, que confiam piamente na gente saber, para mim tava naquilo, tava suficiente. Quando a gente fala em construção da nova raça, é uma reconstrução, né? A gente se desconstrói com água de Micael, a gente zera, a gente derruba a casa mesmo e a gente começa a se reconstruir. Então aí, quando a gente começa a se reconstruir, a gente passa a ser já uma nova raça, né? Eu era uma coisa, hoje eu sou outra, então eu já sou um novo ser. A Júlia tá aqui, ela já é um novo ser. Ela já vem nascida, ela vem praticamente autocriada também, já com essa pegada, já nesse novo contexto. E quando eu falo raça, é só uma expressão. Não quero dizer, né, porque eu leio muita coisa, os diamantes, a raça diamante, a raça violeta, a raça... Eu não sei, eu não nomeio. Eu entendo que eu me tornei, eu vim pra cá como uma raça, com um DNA, vamos dizer assim, e ao longo eu me transformei no meu DNA essencial. E aí eu passei a ser essa nova raça, tocar essa linha de frente aí a partir disso, tá? Então, nesse nível de consciência veio essa resposta. Depois eu perguntei para o caráter, que é uma outra plataforma, um outro plano magnético, né? Porque fazemos água de Micael e a resposta é: sem caráter não evolui. E é de fato, né? A gente não evolui. Vide nossa política. A gente não evolui. Estivemos em Dubai e vimos que o que é ter caráter, o que é construir um novo mundo em 50 anos, pautados no caráter, na ordem, organização, beleza, enfim, mas eles têm muito caráter, muito. Então eles se reconstruíram facilmente, vamos dizer assim. Chegamos então na força de união, né? Na força de união da humanidade, que é essa plataforma onde está a água de Micael, onde eu estou, onde o futebol está, onde a imagem de Lady Di está. O Thales até chegou aqui, tá? Você lembra algum outro exemplo de força de união? Essas daí mesmo. Né? Enfim. E aí nós perguntamos, por que fazemos água de Micael, plano magnético, força de união da humanidade? Porque nós somos preocupados pelo mundo em que vivemos. Estamos preocupados pelo mundo em que vivemos. Queremos viver em um mundo ideal. Não é idealismo, é certeza. É certeza.
Aí você pode me falar, Mariana, mas que é um mundo ideal? É um mundo consciente. É o mundo que eu vivo hoje. É o mundo que o Thales vive hoje. É um mundo que várias pessoas já vivem. É um mundo, voltando no exemplo de Dubai, que Dubai vive hoje. É um mundo ideal. É um mundo de beleza, de ordem, de organização, de prosperidade e abundância, de muita conexão, de respeito pelos povos, pelas pessoas. E o resto vem. Né? Então, esse seria o mundo ideal. Então, por que fazemos água de Micael? Porque somos preocupados com o mundo, de fato, porque a gente quer viver nesse mundo ideal, que a gente já vive e a gente quer expandir isso, porque a gente não vive sozinho, não vivo eu e o Thales só, né? Eu preciso de vocês para viver, a gente precisa se relacionar, então isso tudo se aliancia, né? E aí tem outros planos magnéticos, mas eu queria chegar na força de união para vocês compreenderem. Como é que vocês fazem isso? Depois eu vou pedir para que vocês acessem meu canal do Telegram, tá? Eu vou colocar no link da Bio das Águas, tem um Linktree. Vocês entrem lá, tem vários ícones. Eu vou colocar meu ícone de Telegram lá. Mas também, se não der tempo para eu fazer isso hoje, vocês vão lá pro meu perfil, @mariana.me_. Cliquem naquele link, vocês vão pro canal do Telegram direto, Evolution by Mariana May. Eu vou colocar esses planos magnéticos lá. Só a tabelinha para vocês fazerem. Então vocês perguntem o que quiserem. Óbvio que são perguntas mais simples, né? Não elaborem uma pergunta, né? Por que é que não sei o que, sei lá. Pode ser por quê, pode ser como, pode ser o quê. Sintam, se conectem direto com o plano magnético, Deus, e de lá já reformulem a pergunta, tá? Para não ser uma pergunta tão mental. E aí façam isso, eu vou colocar esses planos magnéticos, façam, vejam quais são as respostas e depois me mande pra gente confabular, pra gente trocar ideia. Não, nisso aqui não tem certo e errado, isso aqui é conexão, tá? Isso aqui não tem, não, mas será que é isso? Não. Vocês têm que estar com o copo vazio, vocês têm que estar abertos para vir a resposta. A resposta, gente, ela também não tem, ela vem na hora. Ela às vezes, porque a gente está muito impregnado de informação, Ana, sabe? Precisa um pouco mais de concentração. Na hora que vem, tenta distanciar um pouco, você vai para esse lugar de consciência que você é, desidentifica da Ana que você é, de tudo que você conhece, e aí vem a resposta. A resposta geralmente ela é assim. E, gente, é uma resposta de um plano magnético. Então vocês se atraem para esse magnetismo e aquilo transita uma informação. Não esperem respostas fofas e bonitas o tempo todo, dependendo da pergunta, dependendo do caminho que vocês estão. Não esperem isso. É uma resposta de Deus. É uma resposta diante ao objetivo de Deus. É uma resposta diante ao Espírito de Deus, a consciência de Deus, a percepção de Deus, a vontade de Deus. Então, às vezes a resposta vai vir: não é isso, tá tudo errado. Sei lá, tô supondo, tá? Então eu vou colocar até estender um pouquinho mais, até chegar na força de união. Para vocês testarem, para vocês fazerem, para vocês se conectarem. Óbvio que isso aí é muito mais profundo, é muito mais complexo do que eu tô passando. Um en passant nesse assunto, mas é um começo, já vale fazer, vocês vão chegar a alguns pontos. E, enfim, vai contribuir com o processo de vocês, tá? Vocês também podem fazer isso com as frequências das águas. Então faz a listinha lá: verdade, caminho, vida, amor, cura. O que é que a verdade quer de mim? Por que é que... Você vai ter que formular uma pergunta. Por que é que eu faço isso? E aí você pergunta pra verdade: por que é que eu faço isso? E aí vai vir uma resposta. Caminho, por que é que eu faço isso? Vai vir uma resposta.
É uma frasezinha, é uma palavra, não entre em história, não vai ser um bloco, não é um poema, é uma frase, é uma resposta, tá? Então, minha sugestão é que vocês façam, não se compliquem nisso, porque é uma conexão, é fácil, a gente já faz isso naturalmente, agora a gente tem consciência de que é possível fazer. Perfeito, compreendem na medida do possível, façam, vão lá pro canal do Telegram, inclusive lá eu tô pondo coisas, e eu subo essas lives em áudio, para quem quiser rever, apesar que a gente está subindo no IGTV, mas em áudio às vezes, né, rapidinho você ouve ali. No Telegram tem aquela função 2 vezes mais rápido de se ouvir o áudio, então às vezes, né, uma aulinha aí que é meia hora, 40 minutos, vocês ouvem em 20. Então é muito prático, o Telegram é muito prático mesmo. Quem não tem, sugiro que tenham, porque ele tá muito avante do WhatsApp. E eu falo lá também, geralmente de manhã, quando eu vou fazer minhas caminhadas, meus exercícios, eu falo algumas percepções que eu tenho, quando eu tô bem inspirada, e vou colocar isso lá. E aí vocês preencham, depois vocês me printam e mandam, porque como lá é um canal, a gente não consegue conversar por lá. Vocês me printam e me mandem pro direct do Instagram, vocês sabem que sou eu que fico ali, no pano de fundo do direct, ou do meu perfil pessoal, ou das águas. Sou eu que fico ali, tá? Então, me mandem essas respostas e a gente pode trocar uma ideia, tá? Façam isso com leveza, com naturalidade, porque a gente já faz isso, é da natureza humana. Não compliquem, tá? Eu posso contribuir com o processo, mas eu também não vou dar o caminho das pedras. Eu quero que vocês exerçam a autonomia, eu quero que vocês façam, tá? E vocês acessem, e vocês chegam às conclusões. Não tem que me consultar para ver se a coisa tá certa. Vocês se consultem aí, chequem com você mesmo. Ah, esse é o caminho, então continua. Ah, esse é o caminho, não é. Então, olha de novo, vê de outro ângulo e recomeça, tá? Já vamos exercer a autonomia tão preconizada por nós e pelas águas e por Deus. É isso. Beijo. Espero que eu tenha contribuído com vocês. A gente se vê amanhã. Venham amanhã. Sei que hoje é sextou. Thales falou que tá com uma energia na rua de sextou. Desde ontem a gente tá vendo isso, né? Uma coisa meio de férias e tá tudo certo, tá tudo ok. Amanhã é sabadou, né? Então, às vezes, né? A gente já tá na vibe do final de semana, quarentena e tal. Mas eu vou estar meio-dia, a gente vai falar sobre inteligência sagrada. Vai ser ótimo. Nós vamos finalizar aqui. Beijo. Façam lá no canal do Telegram. Espero vocês. Beijão. Obrigada.